Este programa é livre para todos os públicos. Olá, meus irmãos, estamos aqui retornando com mais um programa para nós continuarmos a conhecer e a estudar sempre mais a história da nossa igreja. Como vocês lembram, a história da igreja é a história da nossa mãe igreja, que passou por tantas peripécias, especialmente ao longo da Idade Média. Na última apresentação, nós falávamos a respeito desse novo Estado Pontifício. O Estado Pontifício é um país, e o Papa passa a ser, além de Papa, presidente de um país, chefe de um Estado. E essa situação vai durar exatamente 1100 anos. Começou no ano 772. Porém, grandes problemas vão surgir, especialmente na hora que o Papa morre. Porque então as eleições papais são uma função. Todo mundo quer ser Papa. Então, para que não houvesse cada vez conflitos, que muitas vezes terminavam em duelos, chegavam a dois candidatos, ninguém queria ceder, então levavam ao duelo. Um ia para o cemitério, o outro ia para o trono. Que coisa triste. Até que as famílias romanas chegaram à seguinte conclusão: as famílias vão se reunir e elas vão colocar os papas. Já vão escalar de antemão. Durante esse período é a família Colonna. Daqui a pouco entra a família Pacheco, daqui a pouco entra a família de Etrusco, daqui a pouco outra família, e assim por diante. Com esta situação, família designando os papas, nós vamos chegar em 1045 a ter o papa mais jovem da história. Era o Papa Bento IX. Provavelmente esse Bento IX chegou a ser papa com uma idade em torno de 12 anos. Isto é, realmente garoto. Ele já foi eleito em 1035. Mas em 1045 ele está agora com 22 anos, estava causando escândalos. Realmente escândalos na igreja. Orgias noturnas e assim por diante, coisas que aconteciam na residência papal. Então o que os leigos fizeram? Os leigos foram falar com o Papa para ele, quem sabe, renunciar. Mas ele não quer saber. Não, eu fico firme no meu posto. Então, os leigos escolheram um padre que poderia ser sucessor. Escolheram o tal de Silvestre III. Silvestre III não conseguiu reinar porque Bento ficava lá. Então Silvestre foi falar com o Papa, quem sabe você cede, inclusive foi também um padre falar em nome de todos os padres. Finalmente, então, o Bento disse: se vocês me deram o dinheiro que eu gastei e a minha família gastou para me eleger, eu então entrego o cargo. Então o padre que coordenou essa vaquinha para recolher o dinheiro para dar ao Papa, ele então entregou o dinheiro e o povo aclamou ele como novo Papa. Era então Gregório VI. Na verdade, com Gregório VI, vem para Roma Henrique II, o imperador da época, e ele convoca o sínodo de Sutri. Sutri é uma cidadezinha que fica próximo de Roma, uma cidade suburbicária, e ali eles fazem um sínodo. Primeiro, o Papa Gregório fala sobre a situação atual da igreja. Fala sobre essa questão da simonia, isto é, que entra dinheiro na nomeação de cargos eclesiásticos. Depois o Papa, o imperador Henrique II, fez um forte discurso também contra isso. Praticamente deixando a entender que na hora que Gregório VI foi eleito, também envolveu-se dinheiro. Então Gregório VI não teve dúvida, apresentou a renúncia. Então, no momento, chegamos em Sutri, não temos mais Papa nenhum.
Então, os próprios padres sinodais, que eram padres e bispos da presença do imperador, escolheram então um novo Papa. Foi eleito Clemente II, Siegfried von Bamberg, que era o secretário de Henrique II, um alemão que tinha vindo a Roma acompanhar Henrique II. Pois ele foi eleito, então, à véspera de Natal, do ano 1046, e foi entronizado como Papa. Só que, quando Henrique II voltou para a Alemanha, 5 ou 6 meses mais tarde, o Papa morreu. Então, o imperador, lá na Alemanha, reuniu os bispos, e eles então escolheram o bispo Damaso II. Damaso II, então, foi enviado para Roma para ser ele o novo Papa. Chegou em Roma, tomou posse, mas também ele teve que lutar durante esse tempo já com Bento IX, que ainda estava vivo e que já estava lá se empossando pessoalmente. Então o que aconteceu? O Papa morreu. Mais uma vez estávamos sem Papa. E o Bento IX, sempre ameaçando ele assumir. Então o que fez Henrique II? Mais uma vez, reuniu os bispos alemães, escolheram um alemão forte, alto, e o mandaram para Roma. E ele então disse: eu vou para Roma, mas só vou aceitar se lá eu for eleito pelo clero de Roma. Então ele colocou-se em traje de peregrino, mais um grupo de colegas, padres e bispos o acompanharam, foram então até Roma e lá se apresentaram diante do clero. E depois que ele fez um bom discurso, foi aclamado pelo clero, foi aceito como Papa, e ele então assumiu o nome de Leão IX. Foi o grande Papa Leão IX, que traz junto aqueles homens que vieram com ele, padres, bispos. Ele então os ordenou bispos e os colocou no seu governo, como seus assessores. Eles foram incardinados em Roma. É uma palavra que começou a ser usada daquele momento em diante. Encardinado, isto é, colocado atrás de um cadeado, isto é, eles fazem parte agora da Igreja de Roma. O povo chamava eles de cardinales. Aí que começou o colégio cardinalício. Estamos exatamente no ano 1050. Quando ali começou o colégio cardinalício. Os cardeais. Esses cardeais ficavam lá em Roma tomando conta da reforma, que precisava ser feita uma reforma. Para vocês entenderem o que significa uma reforma dentro da igreja, eu me permito usar uma linguagem que eu usava muito nas aulas de história da igreja. Quando se leva um automóvel para fazer uma reforma, uma retífica, evidentemente que esse automóvel vai ter apertos, vai se apertar mais. Os parafusos precisam ser apertados, os anéis precisam ser apertados, tudo precisa ser apertado. Então, uma reforma na igreja é apertar, não é afrouxar, é voltar às origens. Isto é reforma. Então, se quer neste momento, ano 1050, com esses cardeais que estão ao lado do Papa Leão IX, eles querem reformar, querem sobretudo superar 2 grandes problemas que estavam tomando conta na igreja. Um é a simonia. Simonia é a tentativa de comprar um cargo eclesiástico com dinheiro. Lembram o episódio que aconteceu nos Atos dos Apóstolos, quando um tal de Simão Mago viu Pedro impor as mãos, curar enfermos, curar cegos, curar paralíticos. Esse Simão puxou do seu dinheiro e disse: eu quero lhe pagar, mas você me dá também este poder de curar e de fazer milagres. Evidentemente, São Pedro disse: não, isso não se vende, isso não se compra, isto é um dom que vem de Deus, é dado por Deus. Mas a palavra ficou. Simonia
é fazer aquilo que o Simão queria fazer: comprar um cargo eclesiástico. E isto, na Idade Média, depois que a igreja virou Estado, virou país, isto entrou muito fortemente. Em todos os cargos para os quais o Papa nomeava, entrava de alguma forma dinheiro, até concorrência, até uma espécie de leilão. Então agora, os cardeais, como o Papa Leão IX, estão combatendo fortemente a simonia. Ao mesmo tempo, combatem também o nicolaítismo. Porque o nicolaítismo, o que era? Simplesmente era uma maneira de superar e passar por cima do celibato. Não levar a sério o celibato. Isto é, viver como se estivessem casados e assim por diante, simplesmente infringir todas as normas de celibato. Então essa reforma foi apertando sempre mais nos anos 1050, 51, 52. Aos poucos, os normandos que estavam habitando o sul da Itália, praticamente até Nápoles, começaram a invadir o Estado Pontifício. Então o que o Papa fez? O Papa fez uma aliança com o Oriente, precisamente com a Grécia, e ali o Constantino VI, que era o imperador do Império Romano do Oriente, veio com seus soldados apoiar o Papa e foram para a luta contra os normandos, para que eles não pudessem avançar. Neste momento, quando o Papa estava em aliança com Constantino VI, estava em aliança com o Oriente, o Papa enviou 3 cardeais dos seus cardeais que ele tinha lá em Roma para o Oriente, para Constantinopla, para tratar problemas de desavenças e questões pendentes. Bom, o Papa não foi muito feliz nesta luta contra os normandos, e a questão toda das desavenças vamos deixar para a próxima vez. E eu aproveito hoje para vos desejar sempre muitas alegrias e muita paz, com a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.